Bem-vindos de volta ao canal Histórias Contadas da Bíblia. Na parte 1 do nosso documentário sobre o livro de Êxodo, exploramos a autoria, a datação e a estrutura dessa narrativa fundamental. Vimos como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito e como essa saga se desenrolou até a chegada ao Monte Sinai. Nesta segunda parte, vamos mergulhar nos aspectos mais profundos e impactantes do Êxodo. Desvendaremos o seu rico significado teológico, compreendendo os temas da salvação, teofania, aliança e a escolha de Israel. Em seguida, abordaremos as diversas interpretações literárias, discutindo a relação entre o texto bíblico e as descobertas arqueológicas. E, para fechar com chave de ouro, revelaremos curiosidades e fatos interessantes que tornam essa história ainda mais vívida e relevante. Preparem-se para uma imersão nos ensinamentos e nos detalhes que fazem do livro de Êxodo uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Vamos continuar nossa jornada. O livro de Êxodo é uma fonte rica de significado teológico, apresentando conceitos fundamentais que moldaram a fé judaica e cristã. Os temas centrais que emergem dessa narrativa épica revelam a natureza de Deus, seu relacionamento com a humanidade e o propósito para seu povo escolhido. O tema da salvação é, sem dúvida, o mais proeminente no Êxodo. A palavra Êxodo significa saída ou partida, e o livro narra a libertação milagrosa dos israelitas da escravidão no Egito. Essa libertação não é vista como um mero evento político ou social, mas como um ato salvífico de Deus. Ele ouve o clamor de seu povo oprimido, Êxodo capítulo 2 do versículos 23 ao 25, e intervém poderosamente para resgatá-los. As pragas infligidas ao Egito e a travessia do Mar Vermelho são demonstrações inequívocas do poder de Deus para salvar e redimir. A Páscoa, instituída antes da última praga, torna-se o memorial perpétuo dessa salvação, onde o sangue do Cordeiro na porta das casas israelitas os protege da morte, simbolizando a redenção através do sacrifício. Para Israel, a experiência do Êxodo é a base de sua identidade como povo livre e escolhido por Deus, um povo que foi salvo para servi-lo. Outro tema crucial é a teofania, a manifestação ou aparição de Deus. O Êxodo está repleto de encontros divinos que revelam a santidade, o poder e a presença de Deus. O primeiro grande exemplo é a sarça ardente, Êxodo capítulo 3, onde Deus se revela a Moisés e o comissiona para liderar seu povo. A voz de Deus saindo do fogo, a ordem para tirar as sandálias por estar em terra santa, tudo isso aponta para a transcendência e a santidade divina. No Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, a teofania atinge seu clímax com trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta, demonstrando a majestade e o poder avassalador de Deus ao entregar os 10 mandamentos. A teofania se torna permanente com a construção do tabernáculo, onde a glória de Deus habita entre seu povo. Êxodo 42:34-38. Isso significa que Deus não é um ser distante, mas um Deus que deseja habitar e caminhar com seu povo, guiando-o e protegendo-o. A aliança é o pacto solene e vinculante que Deus estabelece com Israel no Monte Sinai, Êxodo dos capítulos 19 ao 24. Essa aliança é um marco na história da salvação, transformando um grupo de escravos libertos em uma nação com um propósito divino. Diferente dos tratados de suzerania da época, onde um rei poderoso impunha condições a um vassalo mais fraco, a aliança bíblica é entre o Deus Criador e seu povo. Deus promete ser o Deus de Israel, e Israel promete obedecer às suas leis. Os 10 mandamentos e o código da aliança são os termos dessa relação, fornecendo diretrizes para a vida moral, social e religiosa. A quebra da aliança, como exemplificado pelo episódio do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32, traz consequências, mas a misericórdia de Deus e a intercessão de Moisés levam à renovação do pacto, Êxodo capítulo 34. A aliança estabelece um relacionamento exclusivo e recíproco, onde a fidelidade de Israel é a resposta à fidelidade e ao amor de Deus. O Êxodo também enfatiza a escolha de Israel como povo peculiar de Deus. Desde o início, Deus se refere aos israelitas como seus filhos e primogênitos, Êxodo capítulo 4 versículo 22. Essa escolha não se baseia em méritos de Israel, mas na soberana vontade e no amor de Deus, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O objetivo dessa escolha é que Israel seja um reino de sacerdotes e uma nação santa, Êxodo capítulo 19 versículo 6, um testemunho para as outras nações do caráter e do poder de Deus. A libertação do Egito é a concretização dessa escolha,
e a aliança no Sinai é o meio pelo qual Israel é capacitado a viver de acordo com seu status de povo escolhido. A identidade de Israel está intrinsecamente ligada à sua história de libertação e à sua vocação divina, que culmina na esperança de habitar na Terra Prometida, um lugar onde a presença de Deus se manifestará plenamente. Em suma, o significado teológico do Êxodo reside na revelação de um Deus que é libertador, presente, que faz alianças e que escolhe um povo para manifestar sua glória e seu plano salvífico para toda a humanidade. Esses temas continuam a ressoar e a inspirar, oferecendo esperança e direção para aqueles que buscam compreender a natureza divina e o propósito da existência humana. A interpretação do livro de Êxodo transcende a mera leitura de uma narrativa histórica, mergulhando em camadas de significado que abordam sua natureza literária, sua relação com a arqueologia e as diversas formas como tem sido compreendido ao longo dos séculos. A questão central que permeia as discussões é se o Êxodo deve ser lido como um relato factual e histórico, um mito fundador ou uma amálgama de tradições que se desenvolveram ao longo do tempo. Tradicionalmente, o livro de Êxodo foi lido como um registro histórico preciso dos eventos da libertação de Israel do Egito. Essa perspectiva enfatiza a literalidade dos milagres, das pragas e da travessia do Mar Vermelho como intervenções divinas diretas na história humana. Para muitos crentes, a historicidade do Êxodo é fundamental para a validade da fé, pois atesta a fidelidade de Deus às suas promessas e seu poder sobre a natureza e os impérios. No entanto, a pesquisa acadêmica moderna, especialmente a arqueologia e a crítica textual, tem levantado questões sobre a historicidade literal de alguns aspectos da narrativa. A ausência de evidências arqueológicas diretas para uma migração em massa de milhões de pessoas do Egito e sua subsequente peregrinação de 40 anos no deserto tem levado alguns estudiosos a propor outras interpretações. Alguns veem o Êxodo como um mito fundador ou uma narrativa etiológica, que explica as origens e a identidade do povo de Israel, mesmo que os eventos descritos não tenham ocorrido exatamente como narrados. Nesse sentido, o mito não significa falso, mas sim uma história que carrega verdades profundas sobre a identidade, o propósito e a relação de um povo com o divino. Outra perspectiva é a de que o Êxodo é uma amálgama de tradições orais e escritas que foram compiladas e editadas ao longo de séculos. Essa visão, alinhada com a hipótese documentária, sugere que diferentes histórias e memórias sobre a libertação do Egito foram transmitidas e, eventualmente, tecidas em uma narrativa coesa. Isso explicaria as variações de estilo, as repetições e as possíveis camadas de significado que foram adicionadas ao texto em diferentes períodos históricos, refletindo as preocupações teológicas e sociais de cada época. A arqueologia tem desempenhado um papel crucial nas discussões sobre a historicidade do Êxodo. Embora não haja descobertas arqueológicas que comprovem diretamente a narrativa do Êxodo em sua totalidade, como a descoberta de um acampamento israelita de milhões de pessoas no deserto, a arqueologia tem fornecido um rico contexto cultural e histórico para a narrativa. Por exemplo, escavações no Egito revelaram detalhes sobre a vida cotidiana, a arquitetura, a religião e a organização social da época, o que ajuda a contextualizar os eventos descritos no Êxodo. A existência de cidades como Pitom e Ramessés, mencionadas no livro, é confirmada por achados arqueológicos, embora sua relação exata com a narrativa do Êxodo ainda seja debatida. Alguns estudiosos buscam evidências indiretas ou paralelas que possam lançar luz sobre a narrativa. Por exemplo, a existência de grupos semitas no Egito e relatos de fugas de escravos são conhecidos da história egípcia. Fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou mudanças climáticas, têm sido propostos como possíveis explicações para algumas das pragas, embora essas sejam especulações e não haja consenso. A discussão sobre a datação do Êxodo, se no século XV a.C., datação antiga, ou no século XIII a.C., datação tardia, também é influenciada por achados arqueológicos e pela tentativa de correlacionar a narrativa bíblica com os registros egípcios. É importante reconhecer que a arqueologia e a Bíblia são disciplinas distintas, com diferentes objetivos e metodologias. A arqueologia lida com evidências materiais, enquanto a Bíblia é primariamente um texto teológico e literário. A ausência de evidências arqueológicas diretas não necessariamente refuta a narrativa bíblica, assim como a presença de paralelos culturais não a comprova inteiramente. Muitos estudiosos veem a arqueologia como uma ferramenta valiosa para enriquecer nossa compreensão do mundo bíblico, fornecendo um pano de fundo para a narrativa, mas não como um meio de provar ou refutar cada detalhe literal do texto. Em última análise, as interpretações literárias do Êxodo convidam a uma leitura multifacetada, que valoriza tanto a profundidade teológica da narrativa quanto as complexidades de sua formação e transmissão ao longo do tempo.
Seja como história literal, mito fundador ou compilação de tradições, o livro de Êxodo continua a ser uma fonte inesgotável de significado e inspiração. O livro de Êxodo, além de sua profunda mensagem teológica e histórica, é repleto de detalhes e fatos curiosos que enriquecem a narrativa e oferecem novas perspectivas sobre os eventos e personagens. Aqui estão algumas curiosidades. As pragas do Egito e os deuses egípcios. As 10 pragas não foram apenas demonstrações de poder, mas também desafios diretos aos deuses do panteão egípcio. Por exemplo, a praga das trevas pode ter sido um desafio a Ra, o deus sol egípcio, ou até mesmo ao próprio faraó, que era considerado um filho de Ra. Cada praga ataca uma divindade ou aspecto da vida egípcia, mostrando a supremacia de Yahvé. O significado do amor no Oriente Médio. Na linguagem do Oriente Médio Antigo, o amor dedicado a um grande rei era um termo que denota lealdade total e fé implícita, expressas em obediência e culto. Isso ajuda a entender o conceito de amar a Deus no contexto da aliança, que implica uma devoção e obediência completas. Cidades de armazenamento. Pitom e Ramessés. As cidades que os israelitas foram forçados a construir como escravos no Egito, Êxodo capítulo versículo 11, eram cidades de armazenamento, usadas para guardar os mantimentos das colheitas. A arqueologia confirma a existência dessas cidades, adicionando um toque de realismo à narrativa. Parentesco de Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, era casada com seu próprio tio, Anrão, Êxodo capítulo 6 versículo 20. Essa prática, embora incomum para os padrões modernos, era aceitável em certas culturas antigas para manter a linhagem familiar. As parteiras Sifrá e Puá. As parteiras hebreias Sifrá e Puá foram abençoadas por Deus por se recusarem a obedecer a ordem do faraó de matar os recém-nascidos hebreus. Êxodo capítulo 1 dos versículos 15 ao 21. Sua coragem e temor a Deus são um exemplo de desobediência civil em nome da justiça. O maná. O maná, o alimento milagrosamente enviado por Deus no deserto, tinha o propósito de desacostumar o povo da dieta egípcia. Era descrito como semelhante a sementes de coentro, branco e com sabor de bolos de mel. Êxodo capítulo 16 versículo 31. Era uma provisão diária que ensinava a dependência de Deus. Bezalel, o artesão divino. Bezalel foi o homem escolhido por Deus e dotado de habilidades artísticas especiais para supervisionar os detalhes escriturísticos e artísticos do tabernáculo. Êxodo capítulo 31 dos versículos 2 ao 5. Isso demonstra a importância da arte e da beleza na adoração a Deus. A ênfase no santuário. Mais de um terço do livro de Êxodo é dedicado à descrição do tabernáculo, seus ritos e o formato dos utensílios. Isso sublinha a importância da habitação de Deus entre seu povo e a atenção divina aos detalhes na adoração. Arão, o primeiro sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote a ministrar no santuário. Seus 2 filhos mais velhos, Nadab e Abiú, morreram fulminados por oferecerem fogo estranho diante de Deus, um lembrete severo da santidade de Deus e da necessidade de obediência em seu serviço. Levítico capítulo 10 versículos 1 e 2. O dedo de Deus. A partir da terceira praga, piolhos, os magos do Egito não conseguiram mais replicar os sinais de Moisés e exclamaram: "Isto é o dedo de Deus." Êxodo 8:19. Além disso, o livro de Êxodo é o único da Bíblia que tem um trecho escrito pelo próprio dedo de Deus, as tábuas da lei. Êxodo capítulo 31 versículo 18. Os 10 mandamentos em duplicidade. Os 10 mandamentos aparecem em Êxodo capítulo 20 e são repetidos em Deuteronômio capítulo 5. Uma curiosidade é que em Êxodo, o motivo para a guarda do sábado é a criação, enquanto em Deuteronômio é a libertação do Egito, mostrando diferentes ênfases teológicas. Jejuns de 40 dias. Além de Jesus, Moisés e Elias foram os únicos homens na Bíblia que jejuaram por 40 dias e 40 noites. Deuteronômio capítulo 9 versículo 9. Reis no capítulo 19 versículo 8. Esse período de 40 dias é um número simbólico na Bíblia, frequentemente associado a períodos de provação, preparação ou revelação divina. Moisés, o estadista. Moisés foi um notável estadista, legislador e fundador do sistema teocrático de Israel. Ele abriu mão de uma posição de destaque na corte egípcia, onde poderia ter se tornado faraó, para liderar seu povo, demonstrando sua fé e compromisso com a vocação divina. Hebreus capítulo 11 versículo 24 ao 25. O Salmo 77 e o Êxodo. O Salmo 77 é um poema que relembra a travessia do Êxodo, concluindo com a bela expressão: "Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas, pelas grandes águas, e ninguém viu as tuas pegadas." Salmo 77, 19. Isso destaca a natureza misteriosa e poderosa da intervenção divina. Os autores mais fecundos da Bíblia, Moisés,
no Antigo Testamento e Paulo, no Novo Testamento, são considerados os autores mais prolíficos da Bíblia, tendo escrito uma parte significativa dos textos sagrados. Zípora e a circuncisão. Zípora, a esposa de Moisés, inicialmente não queria circuncidar seus filhos. Um anjo tentou matar Moisés por causa disso, levando Zípora a realizar a circuncisão com uma pedra, chamando Moisés de esposo sanguinário. Êxodo capítulo 4 versículos 24 ao 26. Este episódio sublinha a seriedade da aliança e dos mandamentos de Deus. As 7 camadas do santuário. Os tecidos do santuário eram subdivididos em 7 diferentes camadas, com as externas feitas de pele de animais e as interiores de linho fino. Essa complexidade e detalhe refletem a santidade do lugar e a importância da presença de Deus. Essas curiosidades, entre muitas outras, revelam a riqueza e a profundidade do livro de Êxodo, convidando a uma leitura atenta e a uma apreciação ainda maior de sua mensagem e de seu impacto duradouro. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Êxodo, uma narrativa que, como vimos, transcende o tempo e continua a ressoar com poder e significado em nossos dias. Exploramos os profundos significados teológicos da salvação, teofania, aliança e a escolha de Israel, que nos lembram de um Deus ativo na história, que ouve o clamor de seu povo e intervém poderosamente para libertá-lo. Discutimos as interpretações literárias, que nos desafiam a ir além de uma leitura superficial, compreendendo o Êxodo como uma narrativa rica em simbolismo e verdades profundas, que se conecta com a arqueologia para nos oferecer um panorama mais completo do mundo antigo. E as curiosidades, por sua vez, adicionam camadas de fascínio e detalhes que nos permitem apreciar ainda mais a riqueza cultural e os aspectos singulares dessa história milenar. O livro de Êxodo não é apenas um relato do passado. É um convite contínuo à reflexão sobre a liberdade, a justiça, a presença divina e a responsabilidade da fé. Esperamos que este documentário tenha enriquecido sua compreensão sobre o livro de Êxodo e inspirado você a aprofundar ainda mais seus estudos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Histórias Contadas da Bíblia para não perder as próximas histórias. Deixe seus comentários e perguntas abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima!